a gente precisa de um fim, e esse fim tem que ser claro e tem que ser o quanto antes. Não pode ficar com essa questão de vamos deixar para depois, vamos tentar ser gradual nesse negócio. O fim vai ser gradual de qualquer forma, mas por isso mesmo a gente não pode perder de vista o fim, tem que ser o mais rápido possível o chegar no fim. Porque se a gente for tentar ser gradual, a gente tende a nunca chegar no fim. Certo? Sim. Por exemplo, um exemplo muito, muito interessante digamos que o Rufino se candidatasse, o Rufino enquanto candidato libertário, e outro candidato... Rodrigo. Foi o Rodrigo que ele vai ser deputado na próxima digamos que o Rodrigo se candidatasse. O Rodrigo como deputado e outro determinado sujeito se candidatasse, que é um sujeito que ele tem mais chances de ganhar. Né? Do ponto de vista do Hoffmann e da defesa do Hoffmann, fica muito claro o que fazer. Mesmo que o Rodrigo tenha muito menos chances de ganhar, nós deveríamos apoiar o Rodrigo. Mesmo que o outro tenha mais chance, né? Mesmo que o outro tenha muito mais chance de ganhar, nós devemos apoiar o Rodrigo. Isso tem um peso, né? Significa que a ideia do menos pior, que é utilizado o tempo todo por esse pessoal, não... Qual é o sentido do menos pior? Se a gente for tomar a defesa rothbardiana, a gente teria que entender que o menos pior teria que ser abandonado nesse caso. Né? E aí? Tipo, então, se o candidato libertário se candidatasse no lugar do Bolsonaro, isso significaria votar no candidato libertário ao invés de votar no Bolsonaro. Então, e aí eu acho que começam as complicações, não é? Sim, e aí começa o entender o interesse, deve haver um candidato libertário. Então, eu acho que a grande divisão do movimento libertário desse ponto de vista, né, porque antes o ponto de vista era muito claro, eram os que tinham algum apreço pela política e os agoristas, só. De repente virou, quando o Bolsonaro entrou, começou a cisão de todos os lados, né? Hoje é libertário brigando com libertário, tem libertário se identificando como liberal se identificando como social-democrata, e aí vai, né? Falando Sim. do MBL. Fala em MBL, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Estão perguntando se você vai na manifestação do dia 12. Não, lógico que não, que eu faria lá. Pô, cadê o comentário aqui, ó? Deixa eu achar aqui. Aqui. Pô, perdi o comentário, mas aqui, ó, o Vitor comentou aqui, ó. Iorinha é lulista. O que você faria lá? Lula livre? Não, eu ia até o dia que disseram que ia ser, não ia ter o Lula. Aí foi o momento que o pessoal me zoa, porque eu já fui muito a favor do Lula no passado, né? Aí o pessoal me zoou com essa parada de ser lulista. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. 25? 25. É um bebê, imagina com 40. Você vê. Vai tá louco. Mas é porque eu cresci numa... Com 40 você vai ser candidato a deputado, você vai ver. Escreve aí. Assim, pra ser sincero, eu acho... Porque eu fui criado numa família em que... Eu lembro claramente da minha mãe, eu com 17 anos saindo de casa, minha mãe disse assim, eu indo pra Brasília, né? Filho, você só volta ministro, né? Tá? Porque para ela tinha muito essa questão, né? Para ela tinha muito essa... eu fui criado numa casa comunista, né? Eu fui criado numa casa em que a intenção era que eu fosse uma das pessoas que estaria à frente da Revolução Brasileira, né? Então, eu cresci muito cedo e eu afirmei a opinião desde muito cedo sobre esses assuntos e me confortei com a ideia do partido muito cedo. Então, não sei. Não acho que... Não digo que não pode acontecer, né? Eu já falei, inclusive, que as condições podem ser tais. Por exemplo, se a gente vê uma guinada na liberdade de expressão aqui no Brasil, pode ser que as condições sejam tais que eu acredite que seja possível ser um candidato sem ser preso, né? Ou, por exemplo, que a gente tenha... por exemplo, né? Que a gente tenha uma ideia de uma candidatura independente, né? Pode ser que eu acredite que esses dois elementos, que para mim são falhas estruturais por início do debate, não deveriam haver candidatos libertários sob a perspectiva rothbardiana, né? O próprio Hoffmann, se eu fosse parte de uma cadre, né? E eu acredito que o próprio Hoffmann diriam que não é o momento para uma candidatura libertária,
de alguma forma a gente poderia afirmar, de alguma forma a gente poderia dizer que eu poderia vir a ser convencido, né? Eu poderia dizer, não, eu acho que agora é a hora de ser um candidato. Só que eu não acho que as condições materiais estão aqui. Por que se diria que não é o momento? Você não acha que qualquer momento é o momento? Você não acha que vale a pena a mídia que uma candidatura dá e até mesmo uma eleição? Não, cara, se você parar para pensar, assim, eu não acho que é um momento, nenhum momento, tá? O que eu tô querendo dizer é que, do ponto de vista da discussão, eu estou num determinado momento em que seria, inclusive, difícil me convencer. Você teria me convencer do que muito mais do que você me convencer, por exemplo, que a ideia do Hoffman não está certa, que a própria ideia do Partido Libertário não está certa. Você teria que me afirmar alguns conjuntos de ideias políticas mais amplas do que o simples, né? Do que o componente basilar de que, vamos votar ou não votar, né? Você deveria me dizer, não, nós devemos fazer isso em virtude de um conjunto propagandístico, em virtude de um conjunto de interesses, em virtude de uma forma de mudança cultural. E para afirmar essas coisas, eu teria que mudar muito mais de opinião do que eu teria num cenário que a gente tivesse candidatura independente, ou seja, não há mais influência do partido, e liberdade de expressão, ou seja, não há possibilidade da prisão pela fala. Candidatura independente está para sair, né? Sim, que bom sair. Não, tá para sair de verdade. A gente conversou aqui com o Rodrigo Mesomo há pouco tempo atrás, e ele foi até Brasília, fez um auê todo, e o Barroso só não liberou candidatura independente no Brasil hoje, porque o Bolsonaro tá sem partido. Então, como a STF é oposição, eles estão fazendo... Dá uma olhada lá na reforma eleitoral. A reforma eleitoral vem em sentido oposto, tá? Vem em sentido oposto pesado. Mas vamos combinar que o STF faz o que ele quer também, né? Então, faz. Não faz muita diferença. O Barroso disse que gosta muito dessa ideia. Mas assim, não dá para... O que eu quero dizer é que não tem nenhum componente anterior, tá ligado? Que me diria, não, essas condições estão afirmadas. E eu não acho que a liberdade de expressão, digamos que passa o voto, eu não acho que a liberdade de expressão para eu ser um candidato. Eu tive a oportunidade de ser vereador, por exemplo. E eu não acredito que a liberdade para eu falar o que valeria a pena ser falado. Porque você acha que você poderia ser preso? Não, eu não acho que eu seria preso. Qualquer coisa que valesse a pena falar, é hoje motivo de prisão. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.